eu chamei vocês aqui exatamente para falar sobre a tarefa, que é a leitura filosófica do capítulo 2. Eu não fiz o que seria a correção, eu fiz uma leitura panorâmica das tarefas de vocês. E realmente eu vi que vocês, a grande maioria, não está fazendo, né, aquilo que é o necessário, aquilo que a tarefa pede. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui o texto e nós vamos ler junto o texto. É o seguinte, ó, vamos ler aqui, tá bom? Para que vocês compreendam que esse tipo de tarefa é diferente da tarefa do questionário. Não é a mesma coisa. A tarefa do questionário é uma tarefa que eu, inclusive, bem no início, naquela primeira aula, eu falei para vocês que vocês podiam, inclusive, copiar uns dos outros. Você podia até ir na internet, pegar uma resposta, aquela resposta que você achava que seria melhor, e você poderia copiar. Porque no caso do questionário, o que eu quero é que você tenha a melhor resposta. Então, essa melhor resposta pode ser produzida por você, pode ser produzida pelo seu colega e pode ser produzida até por alguém da internet que você possa conseguir pegar aquela resposta. Então, nesse caso do questionário, eu não tenho problema em relação à cópia. O que eu quero é que você tenha, sim, a melhor resposta. Por quê? Porque os testes, os testes objetivos, né, que eu já fiz 2 testes agora com vocês. E esses 2 testes, eles são tirados do questionário. Então, por isso é que eu tenho o maior interesse, né, que vocês tenham a melhor resposta do questionário. Agora, no caso dessa leitura filosófica, é diferente. Nesse caso aqui, o que eu estou querendo é verificar o raciocínio de vocês, o raciocínio individual de vocês. Nesse caso, aí sim a resposta tem que ser original. Você pode até fazer uma pesquisa na internet ou coisa assim, mas quando você for elaborar, você não pode simplesmente copiar texto de internet ou copiar dos colegas, né? Porque aí, nesse caso, o objetivo da tarefa não vai ser alcançado. No final de tudo, o que a filosofia pretende? Ela pretende desenvolver o raciocínio de vocês. E o desenvolvimento do raciocínio, ele só se dá se o aluno fizer um esforço próprio, se o aluno, de fato, raciocinar. Então, nesse caso, se você recorre a uma outra pessoa para dar a resposta para você, nesse caso, você não vai estar fazendo, né, aquilo que é o objetivo da tarefa. E veja que não é à toa que a primeira tarefa que vocês têm que fazer de modo original é exatamente esse texto. Porque veja lá, como é que é o nome desse texto aqui? Como é que está o título? É um texto pequeno, é um trecho de uma obra do filósofo Maurice Merleau-Ponty, um filósofo francês, em que a pergunta é essa: quem é o filósofo? E aí, veja bem, vamos ler aqui. Reconhece-se o filósofo naquele que tem inseparavelmente o gosto pela evidência e o senso da ambiguidade, naquele que faz um movimento que, sem cessar, o reconduz do saber à ignorância e da ignorância ao saber. Sua ambiguidade é apenas uma maneira de colocar em palavras aquilo que cada pessoa sabe muito bem: o valor dos momentos em que sua vida se renova, se retoma, se compreende, quando seu mundo privado se ultrapassa e se torna mundo comum. Agora vamos lá. Veja que a palavra que está em evidência aqui, né, embora nós estejamos também falando na palavra evidência, mas a palavra que está em questão aqui é exatamente a palavra ambiguidade. Veja que aqui mostra que o filósofo ele está ligado. E aí, vamos lá, vamos entender aqui. Quando a gente está falando filósofo, não é só o filósofo mesmo, né? Quer dizer, aquele cara que é o cara que estudou filosofia ou que se dedica à filosofia. Aqui nós estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando, inclusive, de vocês, né? Quer dizer, o que a gente está pedindo é exatamente isso. Olha, ei, aluno, assuma uma atitude filosófica. E aí você vai dizer assim: mas por que eu devo assumir uma atitude filosófica? Porque, de certa maneira, vai ser bom para a sua vida em geral, não apenas a sua vida de estudante.
mas a sua vida em geral. Então vamos lá, ó. Veja, esse filósofo, ele tem o gosto pela evidência. E aí, nesse caso, a evidência é exatamente aquilo que eu tenho e que não há qualquer dúvida. Então, o que o filósofo busca em tudo é essa evidência. Não tem outra coisa, né? O que eu quero é a verdade, do modo mais cristalino possível, do modo mais claro. Eu quero encontrar a certeza. Beleza, isso não é, né, só um lado, existe o outro lado também. Porque se você for perguntar, nesse caso, a gente pode dizer assim que todas as pessoas buscam também isso. Quer dizer, quem não quer a verdade, né? Quem não quer buscar a certeza? Então, se fosse somente esse lado, o lado da evidência, de fato não haveria tanta diferença assim entre o filósofo e a maioria das pessoas. Só que é exatamente aí é que entra o outro lado que o filósofo tem, e que nesse caso, aí sim, faz uma diferença em relação à maioria das pessoas. Porque aí o filósofo, além dele buscar, de um lado, essa evidência, ou ele, como aqui está dizendo, ele tem o gosto, né, pela evidência, ele também tem um outro lado, que é esse outro gosto, que é o senso da ambiguidade. Veja, essa palavra ambiguidade, ela vem, né, do latim, né? Aqui você tem esse bi aqui, ó, que vocês devem conhecer bem, né? A palavra bi quer dizer dois. E esse an aqui, esse ambi, né, quer dizer assim, são os dois ao mesmo tempo. Tá certo? E aí esse idade aqui está relacionado com a palavra igual, né? Então é como se você tivesse dois lados, né, opostos, que são equivalentes. Então, nesse caso, veja que esse senso de ambiguidade, isso quer dizer que sim, que o filósofo ele tem esse gosto por estar em dois lados ao mesmo tempo, de percorrer dois lados, né? Ele não quer percorrer apenas um lado, ele quer percorrer também o outro. É como se ele visse que se ele caminhar só por uma perspectiva ou só por um ponto de vista, isso não vai esgotar o objeto, a investigação do objeto. Ele tem que percorrer também o outro lado. E é por isso que grande parte dos filósofos eles são acusados, especialmente por aquelas pessoas que são dogmáticas, né, que transitam por um dos lados, de ser o outro lado, vamos dizer assim. Vamos colocar assim um exemplo mais simples, que é o caso das pessoas que são os materialistas e os espiritualistas, os teístas e os ateístas. Então, você vê, é impressionante como quando você tem um espiritualista ou um teísta, quer dizer, uma pessoa que acredita em Deus, quer dizer, essa pessoa ela fica incomodada, às vezes, quando você põe em questão essa crença. Quando você começa a fazer determinadas questões, né, ou produzir determinadas questões, que vai pôr em xeque, vai pôr em dúvida, né, aquela posição. Do mesmo modo, né, você tem, no caso do ateísta, quer dizer, o do materialista, a mesma coisa. Às vezes, quando você vem com um determinado questionamento do materialista, e aí sim existem materialistas que, embora eles exaltem, às vezes, a ciência, eles acabam caindo no mesmo ponto de dogmatismo que tem também os espiritualistas. Então é como se dissesse assim, quando você questiona um espiritualista ou um teísta, em geral, quando você está fazendo esse questionamento, o espiritualista vai lá e diz, não, mas é porque você é materialista, você não acredita em Deus, né? E aí fica difícil, né? Porque ele não está percebendo que o que o filósofo está fazendo não é colocar, às vezes, a crença dele. Ele está querendo que o outro veja que existe um outro lado, que existe uma outra perspectiva. E aí você vê, ele faz com as duas coisas, e os dois lados, as duas perspectivas. E isso por quê? Porque o próprio filósofo vê que quando você está trilhando o raciocínio por apenas um dos lados, você verifica que não há possibilidade de você encontrar uma espécie de verdade absoluta caminhando só por um lado. Quer dizer, veja que o filósofo, esse senso de ambiguidade faz com que o filósofo é o seguinte, a cada resposta que ele encontre, a primeira coisa que ele faz é
pôr em questão aquela resposta dele. Ele pega e diz assim: mas será que é isso mesmo? Será que não tem alguma coisa, algum detalhe que me escapou? E que esse detalhe poderia me levar a ter uma resposta até ou um pouquinho diferente, ou até diametralmente oposta à que eu encontrei? Então, veja que ele faz esse esforço. É por isso que nesse caso aí, nesse senso de ambiguidade, é por isso, é porque ele fica percorrendo os dois lados. É como se ele colocasse assim, ó: eu encontrei uma verdade que dá ao materialismo, por exemplo, uma vantagem, vamos dizer assim. Quer dizer, eu encontrei uma resposta trilhando o caminho do materialismo. E aí você vê, por exemplo, a química, né? A física, a biologia, às vezes, faz ou produz esse tipo de respostas. Então você tem, inclusive, muitos biólogos, né? Muitos físicos, que assumem, às vezes, essas posições. A posição de, por exemplo, não acreditar que existe um Criador, que existe um Deus, ou coisa assim. E exatamente por quê? Porque quando ele vai entrar na matéria, ele não consegue ver essa figura, vamos dizer assim, inteligente, se manifestando. E aí a pessoa acaba caindo, digamos assim, nesse lado. Só que, veja, essa posição, ela sim pode ser questionada. E repare, se essa posição já tivesse encontrado a verdade, certamente já não haveria mais o outro lado, a outra opção. Ora, por que continuam existindo os espiritualistas? É porque os materialistas não conseguiram chegar a uma verdade absoluta. No exercício do raciocínio deles, eles encontraram muitas coisas, mas essas coisas são insuficientes, estão muito longe daquilo que nós chamaríamos de verdade, ou verdade absoluta. Do outro lado, você tem também os espiritualistas que, através de um esforço de raciocínio, também chegaram a várias respostas. Mas a gente vê claramente que parte dessas respostas, elas também não contemplam a verdade absoluta. Por isso é que grande parte dos espiritualistas acabam ficando, né, dentro de um dogmatismo. É como se fosse aquele tipo de verdade que não é verdade produzida pelo homem, mas uma verdade que é revelada, quer dizer, a verdade que é uma verdade do outro. Então, por exemplo, tem muitos espiritualistas religiosos que dizem o seguinte: a verdade está na Bíblia. E aí a pessoa, baseado nisso, ela começa a pegar os textos da Bíblia e usar aquilo como se aquilo fosse verdade. E veja, basta que você faça um tipo de questionamento mais aprofundado para começar a derrubar, tá bom, certos argumentos dos religiosos. Por exemplo, grande parte das pessoas que são religiosas, elas não veem, por exemplo, que os textos, chamados textos sagrados, eles foram escritos em línguas que não são a nossa. Por exemplo, o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego. E aí você vê, quando você vai para dentro da Bíblia, no original, por exemplo, em hebraico, você vai ver coisas diferentes do que está escrito em português e do que está escrito em inglês. Não é a mesma coisa, certo? Então, há certas palavras, por exemplo, uma palavra Yahvé, né? Ou a palavra Elohim, ou mesmo a palavra Adam, que é a palavra homem, ela é diferente, ela tem um significado diferente do que tem em português. Tanto é que existe uma grande confusão logo na primeira parte do Gênesis, quando diz assim, que Elohim, veja que tem muita gente que já traduz por Deus, e diz que Elohim criou o homem, o Adam, à sua imagem e semelhança. Veja, como é interessante, né? Elohim é Deus? Será que eu posso traduzir a palavra Elohim por Deus? E aí, nesse caso, se puder, bem, mas se não puder, então, o Adam, no caso, ele é feito a imagem e semelhança de Elohim. Mas se Elohim for Deus, beleza, então seria realmente Deus, o homem seria a imagem e semelhança de Deus. Mas e se Elohim não for? Entendeu? Por exemplo, há uma diferença entre Yahvé e Elohim, porque no caso Yahvé faz a função, a Yahvé aparece no Velho Testamento a partir do segundo capítulo do Gênesis. No primeiro capítulo só tem Elohim. Então veja, quando você faz esse questionamento, você tira o chão
de muitos religiosos. Não é por quê? Porque grande parte dos religiosos eles têm Yahvé e Elohim como sendo iguais, né? Como sendo a mesma coisa. E nesse caso, quando você vai no hebraico, você vai ver que não é bem assim. Então você vê que isso, eu estou mostrando para vocês como é que você faz um questionamento de tal maneira que todo esse raciocínio espiritualista ele acaba perdendo um pouco a consistência. E aí fazer a pessoa verificar que ela está caindo numa espécie de dogmatismo, quer dizer, numa espécie de certeza, que é uma certeza entre aspas. Não é a certeza no sentido de que você tem a verdade, mas é algo que você acredita, algo que disseram para você e que você meramente acredita e que você usa aquilo que você acredita para viver, vamos dizer assim, né? Que é exatamente o que muita gente tem. Então acho que deu para explicar para vocês, né, essa ideia, tá certo, da ambiguidade. Então o filósofo ele faz esse tipo de movimento. Então, se ele faz esse movimento é porque ele é materialista, no caso, quando ele questiona o espiritualista, ou quando ele questiona o materialista é porque ele é espiritualista. Na verdade, ele é as duas coisas, entende? Quer dizer, ele não é nem um lado nem o outro, ele está buscando a verdade. E para buscar a verdade, ele está trilhando pelos vários caminhos, tá certo? Pelas várias perspectivas. E é assim que se faz. E aí, repare, é quase que dizer assim, não seria o caso, talvez, de eu articular essas duas perspectivas, né, de eu costurar essas duas perspectivas, esses dois pontos de vista? De certa maneira, é o que muitos filósofos fazem, né? Você pega, por exemplo, Platão, ele trabalha com um método chamado dialética. Certo? Veja que a palavra di tem a mesma função de bi. Bi é dois e di também é dois. Então, dialética é você trilhar pelos dois caminhos da linguagem. O caminho do sim e o caminho do não. Quer dizer, trilhar pelos opostos. E veja, Platão, que é o primeiro grande filósofo, então ele já mostra como é que a gente tem que fazer. Que você tem que ver os dois lados. Sempre você tem que ver os dois lados. Então, esse é o senso de ambiguidade do filósofo, certo? Quer dizer, ele de fato busca a verdade, mas ele busca a verdade trilhando todos os caminhos, trilhando os caminhos opostos. Então vamos continuar a leitura aqui. Não há diferença entre o filósofo e os outros humanos. Veja que eu falei isso há um pouquinho atrás. Aí ele diz assim, ó, senão esta, o filósofo é aquele ser humano que desperta e fala, enquanto os demais contêm silenciosamente os paradoxos da filosofia. Quer dizer, paradoxos, a palavra paradoxo quer dizer opinião, tá certo? E paradoxo é quando você está trilhando o caminho das opiniões, tá bom? Mas você está meramente trilhando, você está seguindo, é como se você estivesse andando, tá certo, meio a esmo, sem ver, né, efetivamente, ou sem questionar o caminho, né? Você está simplesmente andando. Então, é isso que ele está falando aqui, que a maioria dos seres humanos simplesmente trilha o caminho, né, sem realizar o questionamento, enquanto os demais contêm silenciosamente os paradoxos da filosofia. Por quê? Para ser inteiramente humano, olha o que o Merleau-Ponty está dizendo. Para ser inteiramente humano, é preciso ser um pouco mais e um pouco menos humano. Veja que ele está dizendo que ele tem que fazer as duas coisas. Veja, o que o Merleau-Ponty está dizendo aqui? Quando ele diz que cada ser humano tem que ser um pouco mais ou um pouco menos humano. Veja que lá na Grécia tinha uma outra coisa muito interessante. Existe uma palavra que nós usamos até hoje, que é a palavra considerar. E de onde é que vem essa palavra? Essa palavra, ela vem de dois, como se fosse dois pedaços, né? O pedaço com e o pedaço sidéreos. Então, esse sidéreos, que é uma palavra grega, que significa como se fosse céu, como se fosse, na verdade, em grego, seria o lugar dos deuses. Então, sidéreos é o lugar dos deuses. Então, quando você diz assim, olha, eu vou considerar, né, uma determinada coisa, o que os gregos queriam dizer? Eu vou me colocar na perspectiva dos deuses, quer dizer, você tentar ver tudo de uma só vez, e não só as partes, e não só os detalhes. Você vai sim tentar ver exatamente essa perspectiva do todo. É isso que o livro fala sobre as três partes da atitude filosófica, que é a análise, né, a reflexão e a crítica, né? Para quem já leu
o capítulo, né, vocês vão ver que as três etapas da atitude filosófica primeiro você analisa, depois você reflete, depois você critica. Então, o que é análise? A palavra análise quer dizer dividir. Quer dizer, eu vou dividir, tá certo? Eu vou olhar uma coisa, eu vou primeiro dividir, né, aquilo nas partes, em várias partes, ou na quantidade de partes que for necessário. Vou analisar as partes e depois, né, vou fazer uma espécie de recomposição daquelas partes, e já compreendendo cada uma das partes. E aí, nesse caso, por que eu quero fazer uma recomposição? Porque eu quero ver aquilo como um todo, como aquilo que é realmente um todo. É como se você pegasse um relógio ou qualquer um artefato mecânico e você abrisse aquele negócio para você tirasse todas as peças que compõem aquele artefato, e depois que você verificasse todas as peças, você recolocaria de novo tudo nos seus devidos lugares. Porque qual é a vantagem disso? É que agora você não vê só o funcionamento daquela máquina, você está vendo, né, como é que ela funciona, tá bom? Nas suas entranhas, vamos dizer assim. Então, essa é a ideia. Mas veja que o filósofo, ele não vai se colocar apenas na perspectiva dos deuses, né? Que seria como se fosse o mais que humano, mas ele também vai se colocar na perspectiva do menos humano. É como se ele quisesse também ver, né, o sentir, como é que seria ser menos humano, como se fosse um animal. Aí diz, mas qual é a vantagem de você querer ser como um animal? É porque você vai penetrar, digamos assim, no campo do que seria o instinto. Quer dizer, eu quero sentir o instinto, né? E por que eu quero sentir? Porque eu quero saber como é que é, eu quero saber como é que funciona, entendeu? E aí, eu sentindo, eu posso refletir sobre aquilo, eu posso raciocinar sobre aquilo. Então você vai ver que tem muitas ciências que fazem isso, e não apenas ciências, mas eu diria inclusive arte, né? Você pega, por exemplo, um ator, quer dizer, ele vai tentar reproduzir, né, um determinado sentimento de outra pessoa, né, de um personagem. Como é que é o sofrer? Como é que é o sofrimento? Né? Como é que é a alegria? Como é que é uma paixão? E aí você vê que a pessoa meio que se força, se leva para aquilo. Ora, ela se leva por quê? Porque ela quer saber como é que é aquilo. Entendeu? Quer dizer, repare que se você não fizer esse esforço, você não terá essa capacidade de ter todas as experiências, né, que você teria. Se você olhar, você vai ver que cada pessoa tem a sua experiência. E aí, às vezes, é interessante que você observe o outro, né, observe a experiência do outro, para que você possa saber sobre aquilo. Porque às vezes até a gente não entende mesmo, né? Por que uma determinada pessoa está passando por uma determinada emoção, por uma determinada situação. Porque você diz, no meu lugar eu faria essa outra coisa. Por que essa pessoa está fazendo aquilo e não essa outra coisa? Quer dizer, a ideia é você observando, você poderia verificar isso. Então esse menos humano, ele está relacionado um pouco a isso, tá bom? Quer dizer, é como se você fosse experimentar não apenas aquilo que seriam as coisas do intelecto, mas também as coisas que seriam do sentimento, né? As coisas que seriam da vontade, né? Ou coisa assim. Então, basicamente, essa é a leitura do texto. E aí, você vê, ó, e aí, vamos agora voltar aqui para a tarefa, né? Então, você vê, vamos ver o que a tarefa está pedindo. Ela está pedindo só uma coisa aqui. Ela diz assim, ó, porque o senso de ambiguidade é uma das características que Merleau-Ponty destaca no filósofo. Então, veja, como é que se responde uma pergunta dessa? Né? E aí seria uma resposta filosófica. E aí eu vou dizer para você, repare, não é só uma resposta filosófica, é uma resposta mesmo, tá bom? É qualquer resposta que você vai dar a praticamente tudo. É claro que você pode recorrer aos filósofos, né, para tentar responder determinadas coisas. Mas repare, existem determinadas questões que são realmente filosóficas, mas existem outras questões que são científicas. Então, por exemplo, qual a diferença de uma questão científica e uma questão filosófica? A questão científica, ela já teve uma prova, né? Então, toda questão
científica, ela tem uma prova, tá bom? Ela tem um embasamento de prova. Então, quando você pega, por exemplo, 2 mais 2, e você diz que é igual a 4, você tem como provar que 2 mais 2 é igual a 4, porque a matemática, ela criou todo um conjunto de raciocínios, tá certo? Ou de teoremas, para que você possa ter a certeza de que 2 mais 2 é igual a 4. Então, nesse caso, quando você vai responder uma questão matemática, você vai usar os recursos da matemática. Não sei, é recurso filosófico? Sim, foi antes, né? Então, no início, quando os filósofos estavam estudando a matemática, eles chegaram ao que nós chamamos de teoremas. E esses teoremas, eles deixaram de ser colocados, por exemplo, em dúvida. Aquilo não tem mais como você colocar aquilo em dúvida, aquilo já foi provado. Ora, nesse caso, se eu estou com uma questão que é estritamente dentro do campo da matemática, eu vou recorrer às provas matemáticas, eu não vou recorrer ao que seria a filosofia. Ora, por que eu não vou recorrer? Porque eu estou dentro de um campo em que já tem uma prova, ou já tem um experimento que me prova isso, né? No caso da filosofia, você trilha a filosofia quando você está dentro de um campo e que não existe ainda uma prova definitiva sobre aquilo. Então, quando não existe uma prova, então, nesse caso, aquilo permanece dentro do campo filosófico. Vou dar um exemplo, a política, por exemplo. Existe uma teoria política? Sim, existe uma teoria política. Mas você pode dizer assim, a teoria política está inteiramente dentro do campo da ciência, né? Você vai ver que não. Por quê? Porque se a política estivesse dentro do campo da ciência, a gente não estaria com a situação que nós estamos, por exemplo, hoje no mundo, né? Você não teria, por exemplo, o que seria um governo, por exemplo, de extrema direita, né? Que é o que nós temos nesse momento no nosso país, né? E, por outro lado, um governo de extrema esquerda, por exemplo, como você tem, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Entende? Essa coisa de centro-esquerda, centro-direita, centro, né? Por que existem essas várias posições políticas, né? E por que uns, por exemplo, não aceitam as posições dos outros, né? Por exemplo, um neoliberal, por exemplo, é uma figura que acredita que o Estado tem que ser minimal, né? Ele tem que ser mínimo, né? Então o Estado não tem que entrar em nada, tudo tem que ser das empresas privadas, inclusive a área de educação, né? A área da saúde, ou coisa assim. Veja que, por exemplo, nós estamos enfrentando agora uma pandemia e que, imagina se não existisse uma coisa chamada SUS, que é um sistema de saúde que é do Estado, não é das empresas privadas. Existem vários hospitais privados, mas eles dão conta, né? Você vai ver que a maioria das pessoas que estão sendo cuidadas do coronavírus, né, da Covid-19, você vê que elas são tratadas inclusive no SUS, né? Então veja que os neoliberais, por exemplo, eles acham que se deveria privatizar tudo, inclusive a educação, por exemplo. Veja que nesse momento agora nós estamos num ambiente escolar público, né, um ambiente escolar do Estado, né? Se tivesse um neoliberal, por exemplo, ele achava que deveria ser tudo privado. E aí você vê, aí vem o questionamento do outro lado, por exemplo, os socialistas dizem assim, mas vem cá, e aí como é que seriam os pobres? Então os pobres não teriam direito, né, a uma educação que seja equivalente à educação dos ricos, né? Então você vê, claro que você tem que ter, para você ter essa educação, você tem que ter recursos. E aí de quem é que você vai tirar esses recursos? Você tem que tirar de quem tem. E aí quem é que tem? São exatamente os empresários, as pessoas ricas ou coisa assim. Você vai lá e taxa, você pega os impostos das pessoas e você joga esse dinheiro tanto para o campo da saúde como para o campo da educação. Então isso já é uma perspectiva diferente, por exemplo, do neoliberalismo, né? Quer dizer, você achar que o Estado tem que entrar. E aí se pergunta, por exemplo, o Estado tem que entrar em tudo, não apenas na saúde, educação e segurança, mas ele tem que entrar também no campo da economia. Por exemplo, é necessário ter, por exemplo, um Banco do Brasil, né? É necessário ter uma Petrobras, tá certo? É necessário ter uma Eletrobras. Aí você vê que começa a ter os questionamentos, porque os neoliberais, por exemplo, acham que não deve ter, que as empresas privadas podem dar conta disso. Os socialistas dizem, não, por quê? Porque quando se trata de investir, por exemplo,
nós vamos investir em petróleo, vamos tentar pegar petróleo, por exemplo, nas águas profundas, que foi o caso aqui do Brasil, que a gente chama de pré-sal. Aí você vai ver o seguinte, chama as empresas privadas para investir. Aí você vai ver que as empresas privadas não fizeram, né? Elas não investiram. Né? Quem investiu foi o Estado. Então o Estado brasileiro foi lá, tá certo? Comprou tecnologia, fez com que os cientistas estudassem, tá bom? E produzissem tecnologia para quê? Para pegar o petróleo a 7.000 quilômetros, tá bom? Na profundeza da água. E de fato conseguiram. E aí conseguiram, começaram a pegar o pré-sal e veio os neoliberais, tá bom? E disseram o seguinte, olha, vamos agora privatizar isso aí. E aí parte das pessoas, né? Você vê que quando aconteceu a troca do governo, quer dizer, quando a Dilma saiu e entrou o Temer, ele começou a privatizar, tá bom? Ele não chegou a privatizar totalmente a Petrobras, mas grande parte da Petrobras foi privatizada. Ora, o que é isso aí, na verdade? Todo esse esforço de produzir essa tecnologia, essa ciência de como pegar o petróleo no alto mar, foi simplesmente passado para as empresas privadas. Que as empresas privadas não tiveram esse gasto, essa despesa. Então você vê, eu estou mostrando para vocês que a política ela é um campo ainda filosófico, porque não existe uma ciência, tá certo? Do mesmo jeito que é a física ou que é a química, que simplesmente me dê uma certeza, vamos dizer, dentro de um campo de raciocínio, me dê a certeza de que aquilo vamos dizer assim, seria a verdade e que seria uma evidência, tá bom? Então, nesse caso, a ideia inicial aqui da questão é mostrar isso aí. Vamos lá repetir, porque o senso de ambiguidade é uma das características que Merleau-Ponty destaca no filósofo. Porque o filósofo quer estar nos dois lados. E aí, veja, não apenas nos dois lados dentro do campo propriamente filosófico, mas também até na ciência. Porque a gente vai dizer, mas vem cá, a ciência já está pronta e acabada, quer dizer, a ciência já não tem mais dúvidas pairando. É claro que existe, né? Você vê que agora mesmo a física está dizendo que encontrou uma nova força, né, da natureza, uma força que até então era desconhecida. Ora, por que um cientista está fazendo isso? Porque ele não está satisfeito, né? Porque tem determinadas questões que não estão ainda resolvidas. E aí ele diz, se não está resolvido é porque tem alguma coisa que eu não sei ainda aí, né? Tem alguma coisa na matéria que eu não conheço. E agora eles estão descobrindo, tá bom, essa nova força. É de fato uma nova força? Essa é a pergunta, né? Eles estão colocando isso, eles não chegaram ainda a uma resposta definitiva se é ou não uma nova força. Mas eles estão vendo que existe uma coisa nova aqui e que eles estão pesquisando. Então agora vamos para o final da questão de como responder. Veja o tanto tempo que eu estou falando aqui e eu estou interpretando esse texto. Ora, é exatamente isso que vocês têm que fazer em primeiro lugar. Então, quando você tem um texto como esse, você tem que tirar mais ou menos, pelo menos 3 parágrafos, para produzir a resposta para essa questão. Ora, qual é que é a primeira? Né? A primeira tarefa que você tem que fazer, exatamente o que eu acabei de fazer aqui com vocês, que é interpretar o texto. Você vai fazer a pergunta assim, o que esse texto está me dizendo? E aí você vai responder essa pergunta. E veja que essa resposta não vai ficar na sua mente, não vai ficar só na sua mente. Você vai ter que escrever isso. No parágrafo tem que estar a resposta. Então você fez, como eu disse, o primeiro movimento, que é o quê? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, olha, aqui está falando de ambiguidade, mas o que é ambiguidade? Então você vai atrás de um lugar que lhe dê a resposta. Então você pode ir no dicionário, por exemplo, né? Ou você pode ir na internet hoje. A internet é praticamente um grande dicionário hoje, né? Claro que você tem que tomar cuidado, porque tem, né, várias respostas lá, você tem que saber se basear naquelas respostas que são confiáveis. Mas você indo no Google, por exemplo, perguntar o que é ambiguidade, você vai ter lá uma resposta bem interessante. Então, essa resposta sobre o que é ambiguidade, você vai colocar, tá bom? Então, o que é o senso de ambiguidade? Então, veja, como eu estou dizendo, aqui o texto está dizendo que o filósofo ele busca ao mesmo tempo a verdade, como ele busca também ocupar as posições que são opostas, como se colocando nas posições opostas para ver na perspectiva. Então, por exemplo, eu vou me colocar na perspectiva do materialista.
né, para ver se eu consigo explicar o mundo, se eu consigo explicar a realidade. Eu consigo? Aí você vai ver que você consegue muita coisa, mas você não consegue tudo. Eu vou me colocar na perspectiva do espiritualista para ver, será que eu consigo explicar toda a realidade ocupando essa perspectiva? O que o filósofo vê? Não dá também. Muita coisa eu consigo explicar, mas não dá para explicar tudo. Então ele diz, olha, se eu expliquei de um lado, se eu expliquei do outro, então talvez seja o caso de eu costurar isso, de eu articular essas duas posições para ver se eu encontro alguma coisa nova. Então veja, esse primeiro parágrafo é exatamente isso. É uma espécie de descrição que você vai fazer do conteúdo que você está investigando, que você está analisando. O que o texto está me dizendo? Depois, você vai, seria o segundo parágrafo, você vai para a pergunta que está sendo feita para você, que aí nesse caso é isso mesmo. Porque o senso de ambiguidade é uma das características que Merleau-Ponty destaca no filósofo. Veja, nesse caso aqui, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: o que essa pergunta está exigindo de mim? Que resposta que essa pergunta está exigindo? Repare que esse segundo parágrafo ainda não é a resposta. Você vai verificar o que está sendo perguntado para você. E veja que do mesmo modo, isso não tem que ficar na sua mente. Isso tem que estar no texto. Você tem que elaborar um texto, que seria o segundo parágrafo, dizendo o que está sendo perguntado aqui. E aí, nesse caso, você faz esse segundo parágrafo. Então, finalmente, depois que você termina esse segundo parágrafo, é que você vai para o terceiro parágrafo e você vai dar a resposta. E veja que, nesse caso do segundo parágrafo, você vai ter que fazer exatamente aquilo que o filósofo está dizendo aqui. Quer dizer, a própria ideia da ambiguidade, você vai ter que colocar no texto. Quer dizer, nesse segundo parágrafo, você vai colocar as duas perspectivas, né, que você pode encontrar na questão. Você vai ver que quando você aborda uma questão, você pode abordar essa questão em duas perspectivas. Sempre. Não há um só objeto de estudo que não possa ser verificado, ou possa ser analisado em pelo menos duas perspectivas. Por exemplo, quando você diz assim, o que é o real? Essa pergunta, veja que ela tem tanto o lado que seria materialista, vamos dizer assim, como teria o lado espiritualista, para eu analisar. Ou existem várias, né, a própria ideia de que a ciência e a filosofia, elas estariam também nesse ponto. A gente pode dizer que em algum momento você pode sim opor filosofia e ciência, né? Porque, como eu disse, a ciência, às vezes, ela se apega tanto às suas provas, né, que ela esquece que as suas provas, elas são também provisórias, né? E que um filósofo, em geral, ele facilmente consegue tirar essa suposta consistência que a ciência tem. Então, vou dar um exemplo para vocês no caso da física. E aí você faz assim a pergunta, diz assim: vem cá, o universo, ele é finito ou é infinito? É uma pergunta. Quando você vai fazer essa pergunta para os cientistas, você vai ver que parte dos cientistas vão dizer que o universo é infinito, mas outros vão dizer que o universo é finito. Eu vou dar dois exemplos de cientistas que deram respostas completamente contrárias. É o caso por exemplo, Isaac Newton, né, que vocês agora, a partir do próximo semestre, nesse semestre vocês não estão estudando ainda a física, né? Mas você vê, a física que vocês vão estudar é a física do Isaac Newton. E o Isaac Newton, quando ele vai falar sobre a realidade e vai falar do universo, ele vai dizer, ou ele vai partir do ponto em que o universo é infinito. E todas as fórmulas que ele constrói, que vocês vão estudar, são construídas a partir da ideia de que o universo é infinito. Quando você chega no século XX, você vai encontrar, por exemplo, um outro físico que se chama, né, Einstein, que vocês já devem ter ouvido falar desse cara. Ele vai dizer exatamente o contrário do que o Newton diz. Ele diz: o universo é finito. E aí ele vai construir todas as fórmulas dele a partir da ideia de que o universo é finito.
Então eu não vou explicar aqui, tá certo? A gente vai ter outras oportunidades para falar um pouco sobre isso. Mas você vai ver, ó, que nesse caso eu já estou mostrando onde é que a filosofia entra. Ele diz assim, você vai perguntar para o físico, vem cá, mas onde é que está a prova de que o universo é finito? Onde é que está a prova de que o universo é infinito ou finito? Né? Você vai ver que não tem prova, que na verdade é aquilo que os cientistas chamam de pressuposto. Eu parto de um princípio ou de um pressuposto e levo as consequências do meu raciocínio a partir daquele pressuposto. Mas aquele pressuposto, ou aquele princípio mesmo, não pode ser provado. Eu vou usá-lo para provar, mas ele próprio não pode ser provado. Então veja que o filósofo, ele é uma outra perspectiva em relação ao cientista, tá bom? Ele mostra para o cientista que tem vários pontos que ele trabalha, vários conteúdos que ele trabalha, que não tem a prova que ele tanto, vamos dizer assim, se orienta, o que ele deseja se orientar. Então veja que você tem aí, entre a filosofia e a ciência, polos opostos. E aí, que repare, quando você vai enfrentar uma determinada questão, você vai ver, essa questão já está toda dentro do campo da ciência, ou existe algum ponto dessa questão que ainda não está devidamente tratada pela ciência, e nesse caso eu vou ter que recorrer à filosofia para tratar dessa questão. Entende? E aí, nesse caso, repare, é exatamente o que você está fazendo ali no segundo parágrafo, certo? Então, o segundo parágrafo, você vai dizer o que essa pergunta está exigindo de mim, e você vai, como se fosse, já colocar as perspectivas que estão sendo colocadas. Quais são os lados em que eu vou me colocar para poder observar aquela questão que está sendo colocada. Entende? Então, é exatamente esse seria o segundo. E, finalmente, né, o terceiro parágrafo é a resposta. Aí sim você vai dar a resposta. Então, qual é que é o problema onde vocês estão hoje? Né? Como vocês estão iniciando o ensino médio, entendeu? Há uma tendência de vocês de meio que sair, né, ou deixar de lado tanto a primeira parte da tarefa, que seria essa descrição, que seria o primeiro parágrafo, e a segunda parte da tarefa, que seria o se colocar nas várias perspectivas. Aqui, na maioria de vocês, aqui a gente vê claramente, né, o que vocês fazem. Vocês vão direto para o terceiro parágrafo e já vão lá dar a resposta. E aí você vai ver o seguinte, que não é bem assim que tem que fazer, né? Porque aí, olha, eu normalmente dou uma dica assim para a pessoa, para quem está iniciando, exatamente isso. Olha, veja bem, se coloca na posição assim, ó, de que você vai tentar explicar isso, né? Você vai dar uma resposta de alguma coisa, de alguma questão, não apenas para mim, né? Para mim, por exemplo, que eu já li esse trecho aí desse texto aí várias vezes, tá certo? Mas você vai tentar explicar isso para alguém que não leu esse texto. Ele não sabe nada disso, né? Imagina você chegar bem, você vai na rua, pega uma pessoa qualquer que está andando ali e diz assim, ó, você sabe que o senso de ambiguidade é uma das características do filósofo, né? A pessoa vai olhar você, o quê? Né? Entende? Do que você está falando? Ela não vai estar sabendo de praticamente nada. E aí, o que você tem que fazer? Você vai ter que explicar aquilo. Você vai ter que dizer que existe um filósofo que disse isso, e a ambiguidade é isso. Existem várias leituras da realidade. A filosofia é uma das que tem uma leitura da realidade. A ciência tem outra leitura da realidade. A religião tem outra leitura da realidade. A arte tem outra leitura da realidade. Né? Mesmo entre as ciências, elas têm leituras da realidade diferentes. Né? A física tem um modo de ler a realidade, a química tem outro modo, e assim sucessivamente. Então, você vê que eu estou aqui já explicando para vocês como é que faz. Né? Eu vou ter que explicar tudo. Quer dizer, mas é isso que vai ter que fazer, você vai ter que fazer uma tese, é isso que eu estou pedindo, né? Que vocês, alunos, façam uma tese de uma questão como essa. Não, não é isso não. É simplesmente você entender o seguinte, que existe maneira sim de você resumir. Isso que seria essa descrição. O que o texto está me dizendo?
Então, o que o texto está me dizendo? Então, você estaria lá no primeiro parágrafo. Aí você vai para a pergunta. O que a pergunta está exigindo de mim? Que resposta é que ela está pedindo de mim? Então, essa resposta eu vou ter que colocar no segundo parágrafo. E, finalmente, quer dizer, eu vou para o terceiro parágrafo e que eu vou responder, vou dar a resposta. Então, eu espero ter explicado e para mostrar para você, assim, que esse tipo de tarefa eu vou exigir originalidade. Por que eu vou exigir originalidade? Porque é o que nós estamos fazendo aqui, tá entendendo? É o objetivo da filosofia, dessa disciplina. Essa disciplina está fazendo o que com vocês? Ela está desenvolvendo o raciocínio de vocês, entende? É para isso que vocês estão aqui, é para desenvolver o raciocínio de vocês. E por que nós vamos desenvolver o raciocínio de vocês? Para que vocês deem a resposta de vocês, entende? Exatamente, eu não sei se vocês leram o capítulo 1, que fala das crenças costumeiras, para que você não se oriente pelas crenças, certo? Mas que você busque, tá bom? Investigar, quer dizer, que você assuma uma atitude filosófica. Quer dizer, que toda coisa que se coloque para você, você faça aqueles 3 passos que a filosofia pede, que é o quê? Análise, reflexão e crítica. Então, se de tudo que for colocado para você, você fizer a análise, a reflexão e a crítica, você vai estar assumindo uma atitude filosófica e você vai estar produzindo a sua resposta, e não uma resposta que seria do outro, tá bom? Por isso é que, veja, nesse caso, quando você vai na internet, você pega simplesmente lá a resposta da questão, que é o tal do Braille, né? Tem outros lá que você vai e pega lá uma resposta. Você está fazendo aquilo que é o objetivo da disciplina? Não, você não está fazendo. E pegando aí o texto, você está sendo apenas um ser humano comum. Você está buscando a certeza, que é o que todo mundo busca, mas buscar essa certeza sem fazer aquilo que é a atitude filosófica, quer dizer, ocupar as posições opostas, né? Quer dizer, é como se fosse assim, eu quero ver como é que um materialista vê o mundo e como é que ele explica a realidade. Beleza, é isso que você tem que fazer, mas por outro lado você tem que fazer o outro lado, mas também como é que um espiritualista vê o mundo e como é que ele explica a realidade. Então a gente vê o seguinte, quando você pega os dois, você verifica que tem partes da explicação do materialista que não é contemplada pelo espiritualista e vice-versa, né? Parte da explicação espiritualista que não é contemplada pelo materialista. Então você vai ver o seguinte, que parece que eu tenho que costurar esse negócio, parece que eu tenho que articular isso. E quando você faz isso, você vai fazer a sua, você vai dar a sua resposta, e aquela resposta é sua, entende? E aí veja que é interessante que você, eu encontrei a resposta. Legal, né? Mas o que o filósofo faz quando ele encontra uma resposta? A primeira coisa que ele faz é duvidar da resposta dele, é pôr em dúvida a resposta dele. Ele vai ver, mas será que eu vi tudo? Será que não tem alguma coisa que eu desconsiderei? Alguma coisa que eu não abordei? Alguma perspectiva que eu poderia abordar? E ele começa a fazer isso para ver se testar mesmo, né? Aquela resposta dele. Então, por isso é que, nesse caso, esse tipo de tarefa, que é a tarefa da leitura filosófica, nesse caso eu vou exigir de vocês uma originalidade. E eu digo para vocês, olha, não tenham qualquer tipo de receio de colocar o pensamento de vocês, porque qualquer pensamento de vocês vai ter muito mais valor do que qualquer resposta que você pegue, né, na internet, ou que você pede de um colega seu. Não é isso que é a coisa. Veja, a filosofia, ela não trabalha com certo e errado. Tem uma parte lá no filme Matrix que o Morfeu, né, ele fala para o Neo, ele diz assim, tente pensar não em termos de certo e errado. Quer dizer, repare, a filosofia, ela pede isso, que você não pense em termos de certo e errado. Produza uma resposta, sem você ter aquela ilusão de que a sua resposta é certa ou errada, ou que a resposta do outro é certa ou errada. Você vai considerar aquela resposta, você vai ver o raciocínio daquela resposta. Por isso que você tem muitos professores, inclusive de matemática, que às vezes o aluno, ele dá a nota para o aluno não pelo resultado que ele encontrou. Ele pode ter encontrado um resultado errado, mas ele vai verificar o raciocínio do aluno, e ele vai ver se o raciocínio foi correto, embora ele possa ter errado em
algum momento lá nas operações. No caso da filosofia, a mesma coisa. Nesse caso aqui, nós estamos considerando o raciocínio de vocês. Entendeu? E aí, exatamente, eu só posso analisar, eu só posso avaliar esse raciocínio se vocês derem o raciocínio de vocês. Entendeu? E aí você vai dizer, mas por que eu tenho que desenvolver meu raciocínio? É para tudo. Entendeu? Não é só para você se dar bem, vamos dizer assim, numa disciplina chamada filosofia, mas para todas as disciplinas. Porque se você fizer isso, em todas as disciplinas, você vai ter notas boas, tanto em filosofia como em matemática, que seria a extrema certeza, mas todas as outras. E aí você vai dizer, não, mas apenas nas disciplinas? Não, na vida, sabe? Quando você estiver lá no seu trabalho, entendeu? Que você tiver um problema que for apresentado, né? Os seus chefes, vamos dizer assim, vão apresentar um problema para você. E aí, como é que você vai fazer? Se você fizer exatamente o que você vai fazer nessa tarefa, você vai fazer uma descrição do que está sendo apresentado para mim. Você, qual é o problema que está sendo colocado para que eu possa resolver? Né? Você faz essa segundo, que seria o segundo parágrafo. E por último, você vai dar a sua resposta. Né? Quer dizer, repare, se você for olhar não sei se vocês já trabalham, né? Mas se vocês verificarem em qualquer empresa, vocês vão ver que é assim que acontece. Quer dizer, que os gerentes, tá bom? Eles são avaliados exatamente por essa capacidade que eles têm de fazer uma leitura, né, do contexto, da realidade, fazer uma leitura do que está sendo exigido, tá certo? Qual é o problema que a empresa tem nesse momento que eu tenho que resolver? E aí você, fazendo essas duas coisas, você vai fazer a terceira, que seria, eu vou dar uma resposta para isso. E às vezes o chefe, ele próprio não tem a resposta e ele vai e passa aquilo para os chamados subordinados, pessoas que trabalham com ele. Por quê? Porque o próprio chefe ele não sabe tudo, né? Então tem pessoas que é melhor em um determinado campo, outras pessoas são melhores em determinados campos, e por isso que às vezes vocês têm as equipes, que é exatamente para que elas possam trocar as informações, as várias perspectivas, para produzir uma determinada resposta. Então, basicamente é isso, né? Repare, se você fizer dessa forma, essas tarefas, que são as leituras filosóficas, isso vai ser bom para você. Nesse caso, não apenas para você ter uma boa nota na minha disciplina, mas ter também, e aí você colocar o seguinte, que você não deve fazer isso só na minha disciplina, mas em todas as outras. E você fazendo isso, não em todas as outras, mas na sua vida, você vai trilhar um caminho que vai se tornar mais fácil para você, quer dizer, uma espécie de chama de caminho de sucesso. Então é isso. Se ninguém tiver dúvida, então vocês já podem sair, se vocês quiserem.